Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará e amará o outro, ou se dedicará a algo e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, mais uma vez, nós te buscamos humildemente, reconhecendo que tu és aquele que nos deu a palavra. A palavra veio por inspiração do Senhor. E nós necessitamos agora, Senhor meu Deus, de que o Senhor inspirou as Escrituras por meio do teu Espírito Santo. O Senhor também, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos dar a compreensão dela por meio do teu Espírito. Ajuda-nos a entender, Senhor. E mais do que isso, a aplicá-la em nossas vidas, com a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém, Pai. Meus amados irmãos, o Sermão do Monte, assim chamado, é talvez uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus. Principalmente porque no meio do Sermão do Monte, no início nós temos as bem-aventuranças. E depois, lá no meio do sermão, nós temos Jesus ensinando a chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso, que talvez sejam os textos mais conhecidos das Escrituras, juntos com o Salmo 23. Creio que toda a cristandade, todo mundo conhece o Salmo 23, as bem-aventuranças, ainda que não decor, mas algumas delas, e a oração do Pai Nosso, sem dúvida alguma. Nela Jesus traz ensinamentos maravilhosos, mas o alvo
Jesus lhes desse alguma coisa, o alvo principal do ensinamento de Jesus eram os seus discípulos, a sua igreja pequena em número que estava reunida e que estava no início, ali naqueles dias em que Jesus esteve entre nós. Entre os vários ensinamentos que nós temos da palavra de Deus, nós temos esse ensinamento que sai no versículo 24, que eu leio novamente para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está ensinando aqui sobre uma questão simples, mas bastante grave, aos seus discípulos, à sua igreja, que é o perigo de um coração dividido. O perigo de um coração dividido. E por que um coração dividido entre dois senhores, ele é tão perigoso, tão nocivo à vida do ser humano, e principalmente, sem dúvida alguma, à sua igreja, aos seus discípulos? Nós vamos perceber que Jesus vai dizer aqui para nós que Deus não aceita um coração dividido. Escrevendo a carta de Tiago, nós vemos lá em Tiago, que Tiago vai dizer assim, que o homem de ânimo dobre, ou seja, com uma mente dividida, ele não poderá esperar de Deus alguma coisa. Então, uma mente dividida, um coração dividido, ele é um coração que não pode agradar a Deus, porque é um coração carnal. E sempre diante de uma decisão muito séria na sua vida, ele opta pela mais fácil. Ele opta por aquela decisão que vai agradá-lo em lugar de agradar a Deus. Qual é o caminho mais fácil a ser tomado? Qual a decisão mais fácil? Isso, logicamente, não agrada a Deus. Porque Deus, nosso Deus, não é um Deus de caminhos fáceis. Não é um Deus de mar de rosas. Não é um Deus da prosperidade. Não é um Deus do caminho largo. Ele nos convida a um caminho estreito, um caminho difícil de ser trilhado. Por isso, a igreja, no correr da história, ela tem sido contraditada, ela tem sido perseguida. Porque não é caminho fácil para ninguém que queira seguir o Senhor Jesus Cristo. Então Deus não aceita um coração dividido. E o coração dividido é um coração perigoso. Assim é, por exemplo, Jesus vai dizer com as questões materiais. Com as questões materiais. Ele fala sobre isso nos versículos 19 a 21. De não ajuntar tesouros na terra, mas de ajuntar tesouros no céu. Ele fala sobre isso. Qual é o conceito aqui? O conceito aqui é que nós lutamos em momentos da nossa vida com questões de ganância e de generosidade. Essa é uma realidade. A questão de ter mais, aquele ditado popular que diz que quanto eu mais tenho, mais quero. Isso é uma realidade na vida de muita gente. É uma realidade. Então, isso por quê? Porque diante de repartir ou ter para si, o que nós preferimos em geral? O que o coração dividido ele prefere? Ele prefere acumular e não repartir. Acumular, não repartir. Eu olho para o meu bolso, eu vejo uma pessoa necessitada que eu poderia ajudar. Daí eu vou lá, pego o meu bolso, eu tenho como ajudar. Mas entre ajudar e acumular para mim, não que, preste bastante atenção. Jesus não está dizendo aqui que, por exemplo, você tem um dinheiro que você tem a responsabilidade de levar o pão para a sua casa, para o seu trabalho, para o sustento da sua família. Logicamente, você não vai deixar de sustentar a sua família. Mas o que Jesus está dizendo aqui é do problema da ganância, da cobiça. Quando nós já temos condições de ter uma vida digna, com aquele recurso que Deus nos deu, através de um trabalho digno, mas em lugar de nós nos contentarmos com aquilo, o que é que nós fazemos? Nós optamos muitas vezes por adquirir riquezas de maneira ilícita. Olha para a Lava Jato. Olha para todas as
lar, queremos guardar para nós, quando nós vemos alguém que realmente precisa da nossa ajuda. Então, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Eu me lembro, eu conheci o missionário da Missão Portas Abertas, o José. Ele veio certa vez aqui na Igreja Central, quando eu pastoreava lá. Nós fizemos um trabalho pela Missão Portas Abertas, a Missão Portas Abertas, do chamado irmão André, que foi um homem perseguido durante muitos anos da sua vida. Ele é chamado de contrabandista de Deus. Olha cada coisa, né? Que nome feio, deve ser um nome bonito, né, para ele. Mas por que o contrabandista de Deus? Porque ele levava Bíblias para os países da cortina de ferro, onde não podia entrar Bíblia. Ele foi preso várias vezes. Ele, não sei se ele está vivo ainda, mas se ele estiver vivo, ele já tem quase 90 anos. Ele já esteve no Brasil algumas vezes. Ele não é brasileiro, né? Ele nasceu ali naquela região da antiga Iugoslávia. E ele foi um homem que se dedicou a levar a palavra de Deus, porque ele esteve preso por perseguição religiosa. E a Missão Portas Abertas, então, eles têm o mês do ano, que é o mês de maio, que eles procuram levantar ofertas nas igrejas para confecção de Bíblias, para levarem para esses países. E na época de José, ele veio aqui. Eles não podem levar ofertas nas igrejas. O missionário não pode levar oferta de maneira alguma. Essas ofertas são enviadas diretamente lá para a sede do ministério. Por exemplo, se tivesse um missionário na missão Portas Abertas aqui nesta noite, nós não poderíamos levantar nenhuma oferta para dar nas mãos dele para ele levar. E o José, ele veio aqui. Ele era fotógrafo da National Geographic. Ele estava trabalhando aqui no Brasil, ele trabalhando lá na Amazônia, e lá ele conheceu Jesus através do guia, que o levava lá no meio da mata, onde ele estava tirando fotos ali. Ele era de boca suja, ele dava o testemunho dele lá, era uma pessoa extremamente complicada, José. Mas Jesus alcançou aquele coração, ele deixou tudo. E ele foi se dedicar então ao trabalho da Missão Portas Abertas. E foi interessante o testemunho que ele nos deu lá. E o testemunho que ele nos deu foi o seguinte: as igrejas que mais contribuem para o envio de Bíblias a esses países onde não pode ser pregado são as igrejas mais pobres. As igrejas mais ricas, elas não ajudam quase nada. As igrejas mais pobres são aquelas igrejas que mais ajudam. Por que será? Porque quanto mais tem, mais quer. Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Ganância ou generosidade? Coração dividido opta pelo mais fácil. Mas uma outra questão abordada aqui por Jesus é a questão da relação com as nossas percepções da vida. As percepções que nós temos na vida. Ele fala isso dos versículos 22 a 23. Eu vou ler novamente, para os irmãos aí lembrarem. Os olhos são a candeia, ou a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A questão da percepção das coisas da nossa vida. Por meio dos nossos olhos, o nosso interior tem contato com o exterior. O interior é posto em contato com o exterior através dos nossos olhos. Mas qual é o problema? É quando nós recebemos uma suposta luz, uma suposta verdade, mas que na verdade essa suposta luz não é luz, ela é trevas, como algo falso ou mal com aparência de bom ou verdadeiro. Quantas coisas surgem assim? Quantas notícias de televisão? Por isso que nós falamos cuidado com as notícias. Nós devemos sempre tomar muito cuidado e esperar que tudo seja levantado
quanto a ideias e pensamentos que acolhemos. Melhor, não aconteceu nada. 40 dias sendo tratado por Deus. Quantos anos Moisés ficou no deserto para se tornar o homem que ele se tornou? Quantos anos? 40 anos no deserto. Para limpar a mente de Moisés daquelas coisas que ele recebeu lá no Egito, né? De toda aquela coisa fora da vontade de Deus, aquela idolatria, aqueles conceitos errados, aquela paixão pelo poder, né, que o Egito tinha. Ele precisou ser cuidado e moldado por Deus lá no deserto. Não foi um aninho, não. 40 anos sendo trabalhado por Deus. Meditar, meus amados irmãos, na palavra do Senhor, na criação de Deus, faz as pessoas mais sábias. Livra as pessoas das ideias erradas dos escarnecedores, que têm o único prazer de dizer desonesto no seu coração, não a Deus. É a única coisa. É a única coisa. E daí a gente se assenta na roda dos escarnecedores e começa a receber os conceitos e os valores deles, as ideias deles. E o que fazemos? Jogamos fora a palavra de Deus. Já colocamos a Bíblia errada, eles estão certos. E a Bíblia já falou sobre isso, não é? A Bíblia já falou. Daí eles falam assim, ó, a ciência já provou, não provou. Isso que é doido. Isso que é difícil. Muita coisa que a ciência não provou, eles dizem que a ciência provou. A gente deveria pedir, né? Então, me mostra aí, quero saber onde que está, mostra o livro, mostra lá a experiência que foi feita, eu quero ver. Semana passada eu assisti ao programa da Mônica Waldvogel, na Globo News, entre aspas. Estava um sociólogo da USP, estava um advogado que trabalha na área de direitos humanos. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, eles estavam tratando de um tema, que é um tema importantíssimo da nossa geração, que é a questão da homossexualidade. Sabe o que eles disseram? Eles disseram o seguinte, a única coisa que ainda impede, barra, é a religião e a medicina. Olha que coisa, né? A religião e a medicina que ainda impede de que se mude muitas coisas. O que a medicina é? Medicina é religião? Está lá o programa, está assistindo, está lá. Medicina é religião ou é ciência? Uai! E aí? O que a gente faz com isso? Diz que a medicina é preconceituosa, a ciência é preconceituosa, até ela vai. Como que a gente faz com isso? Vocês estão entendendo? Como a questão não é uma questão da igreja se colocar. Não é isso. Mas a gente precisa de percepção maior, de entendimento melhor. Mas como que a gente vai ter? Como que a gente vai ter isso? Somente alguém com o coração inteiro confiará no cuidado de Deus, mesmo nos dias maus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. O povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, junto com Moisés. E diz a Bíblia que lá no deserto, o sapato continuava o mesmo que quando eles saíram, e a roupa continuava a mesma que quando eles saíram. Milagre de Deus a você. Mas eu sei que o Deus da Bíblia, Ele é o Deus de milagres. Isso eu sei. Ele é o Deus de milagres. E aí ele diz, não andem ansiosos em coisa alguma. Nem que vocês vão comer, beber, vestir. Eu vou cuidar de vocês. Ele já mostrou isso. O povo de Israel estaria a maior prova. Quantas vezes quiseram destruir este povo? Os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus. E o povo está aí ainda. E uma nação de um conhecimento
conhecimento, os melhores músicos são judeus. Grandes cientistas são judeus. Como é que pode esse povo? Parece a fênix, né? Levanta-se das cinzas. Meus irmãos amados, é porque Deus, Ele cuida. É o Deus que decidiu cuidar daqueles que nele confiam, daqueles que nele creem. Mas quem é assim? Quem é essa pessoa com o coração íntegro? Eu só conheço uma pessoa assim. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que tem um coração totalmente íntegro para com o Senhor. Todos nós, inclusive eu, lutamos com o coração dividido. Todos nós. Todo ser humano debaixo do sol luta com o coração dividido todos os dias da sua vida. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Se vamos continuar confiando em Deus e crendo naquilo que Ele ensinou na sua palavra, ou se vamos para o outro lado. Jesus é tudo. E Jesus disse assim: se você quiser vir comigo, aquele que vir após mim, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele vai nos conduzir para dentro da vontade de Deus. Porque nós não sabemos ir até lá. Só seguindo a Jesus. E como eu disse no início, seguir a Jesus é algo difícil. É algo difícil. É fácil você seguir uma ideia que todo mundo está defendendo, que o mundo está passando por verdade. O difícil é quando os conceitos são sempre ali contrários, sempre dizendo: isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade, e ainda permanecer. Queridos irmãos, hoje nós temos uma oportunidade, né? A oportunidade de pedir a Deus que Deus nos livre de um coração dividido, que Deus nos dê um coração íntegro e Ele nos convida. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A percepção, o coração generoso, o coração confiante, o coração que não teme, o coração que crê que apesar dos dias maus, Deus continua ali sendo nosso Deus, nos guiando, mesmo quando Ele não nos responde nada, mesmo quando nós não temos uma resposta, quando Deus está em silêncio, quando ainda nós estamos ali pedindo: Senhor, fala comigo, e Deus se cala. Mas eu sei que Ele está ali, e que Ele está cuidando de mim, que Ele vai cuidar de mim até o fim, porque é uma promessa que Ele fez. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te dê um coração íntegro diante dEle, para a glória e para a honra dEle. Feche os seus olhos, fale com Deus. Não aconteceu nada. 40 dias sendo tratado por Deus. Quantos anos Moisés ficou no deserto para se tornar o homem que ele se tornou? Quantos anos? 40 anos no deserto, para limpar a mente de Moisés daquelas coisas que ele recebeu lá no Egito, né? De toda aquela coisa fora da vontade de Deus, aquela idolatria, aqueles conceitos errados, aquela paixão pelo poder, né, que o Egito tinha. Ele precisou ser mudado e moldado por Deus lá no deserto. Não foi um aninho, não. 40 anos sendo trabalhado por Deus. Meditar, meus amados irmãos, na palavra do Senhor, na criação de Deus, faz as pessoas mais sábias, livra as pessoas das ideias erradas dos escarnecedores, que têm o único prazer de dizer: desoneste no seu coração, não a Deus. É a única coisa. É a única coisa. E daí a gente se assenta na roda dos escarnecedores e começa a receber os conceitos e os valores deles, as ideias deles. E o que fazemos? Jogamos fora a palavra de Deus. Já colocamos a Bíblia na errada, eles estão certos. E a Bíblia já falou sobre isso, não é? A Bíblia já falou. Daí eles falam assim:
A ciência provou. Isso que é duro. Isso que é difícil. Muita coisa que a ciência não provou, eles dizem que a ciência provou. A gente deveria pedir, né? Então, me mostra aí. Quero saber onde que está. Mostra o livro, mostra lá a experiência que foi feita, eu quero ver. Semana passada eu assisti ao programa da Mônica Waldvogel, na Globo News, entre aspas. Estava um sociólogo da USP, estava um advogado que trabalha na área de direitos humanos. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: eles estavam tratando de um tema, que é um tema importantíssimo da nossa geração, que é a questão da homossexualidade. Sabe o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: a única coisa que ainda impede, barra, é a religião e a medicina. Olha que coisa, né? A religião e a medicina que ainda impede de que se mude muitas coisas. O que a medicina é? Medicina é religião? Está lá no programa, está assistindo, está lá. Medicina é religião ou é ciência? Uai! E aí? O que a gente faz com isso? Diz que a medicina é preconceituosa, a ciência é preconceituosa, até onde ela vai? Como que a gente faz com isso? Vocês estão entendendo? Como a questão não é uma questão da igreja se colocar. Não é isso. Mas a gente precisa de percepção maior, de entendimento melhor. Mas como que a gente vai ter? Como que a gente vai ter isso? Somente alguém com o coração inteiro confiará no cuidado de Deus, mesmo nos dias maus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. O povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, junto com Moisés. E diz a Bíblia que lá no deserto o sapato continuava o mesmo que quando eles saíram, e a roupa continuava a mesma que quando eles saíram. Milagre de Deus a você. Mas eu sei que o Deus da Bíblia, Ele é o Deus de milagres. Isso eu sei. Ele é o Deus de milagres. E aí Ele diz: não andem ansiosos em coisa alguma. Nem que vocês vão comer, beber, vestir. Eu vou cuidar de vocês. Ele já mostrou isso. O povo de Israel estaria a maior prova. Quantas vezes quiseram destruir este povo? Os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus. E o povo está aí ainda. E uma nação de um conhecimento, os melhores músicos são judeus. Grandes cientistas são judeus. Como é que pode esse povo, parece a fênix, né, levanta-se das cinzas? Meus irmãos amados, é porque Deus, Ele cuida. É o Deus que decidiu cuidar daqueles que nele confiam, daqueles que nele creem. Mas quem é assim? Quem é essa pessoa com o coração inteiro? Eu só conheço uma pessoa assim: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que tem o coração totalmente inteiro para com o Senhor. Todos nós, inclusive eu, lutamos com o coração dividido. Todos nós. Todo ser humano debaixo do sol luta com o coração dividido todos os dias da sua vida. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão: se vamos continuar confiando em Deus e crendo naquilo que Ele ensinou na sua palavra, ou se vamos para o outro lado. Jesus é tudo. E Jesus disse assim: se você quiser vir comigo, aquele que vir após mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele vai nos conduzir para dentro da vontade de Deus, porque nós não sabemos ir até lá. Só seguindo a Jesus. E como eu disse no início, seguir a Jesus é algo difícil. É algo difícil. É fácil você seguir uma ideia que todo mundo
isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. E ainda permanecer. Queridos irmãos, hoje nós temos uma oportunidade, né? A oportunidade de pedir a Deus que Deus nos livre de um coração íntegro, que Deus nos dê um coração íntegro, e Ele nos convida: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A percepção, o coração generoso, o coração confiante, o coração que não teme, o coração que crê que apesar dos dias maus, Deus continua ali sendo nosso Deus, nos guiando, mesmo quando Ele não nos responde nada, mesmo quando nós não temos uma resposta, quando Deus está em silêncio, quando ainda nós estamos ali pedindo: Senhor, fala comigo, e Deus se cala. Mas eu sei que Ele está ali, e que Ele está cuidando de mim, que Ele vai cuidar de mim até o fim, porque é uma promessa que Ele fez. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te dê um coração íntegro diante dEle, para a glória e para a honra dEle. Feche os seus olhos.